Todos os seres humanos que já viveram, todos os que vivem hoje e todos os que viverão já sofreram ou sofrerão em algum momento de suas vidas. O sofrimento é uma das conexões que une a experiência de todos os seres humanos que pisaram nesse planeta. Essa constatação é um dos nortes dos ensinamentos do Buda e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele. Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho. Perceber que o sofrimento era uma realidade inevitável para todos os seres humanos foi a grande constatação que impulsionou a busca do Buda. Mesmo sendo um príncipe e por isso ele tinha uma vida extremamente privilegiada, ele percebeu que nem mesmo ele estava livre do sofrimento. Quando ele tinha 29 anos, naquela época então ainda o príncipe Siddhartha Gautama, que ainda não havia se tornado Buda, percebeu que ele não conseguiria escapar da velhice, da doença e até mesmo da sua inevitável morte. E se está difícil para um príncipe, imagina para os seus súditos. Diz a história que por conta dessa constatação, ele abandonou a vida no palácio e seguiu em busca de encontrar um caminho que pudesse libertar o homem do sofrimento. E o resto é história. Existe um conjunto de ensinamentos bem famosos que são centrais nos ensinamentos do Buda. Esses ensinamentos são conhecidos como as 4 nobres verdades. Nós vamos falar com calma sobre elas em vídeos mais para frente. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a primeira nobre verdade. Ela é geralmente enunciada como o sofrimento existe e ele faz parte da vida. Assim como o Buda constatou antes de ser Buda com 29 anos, esse virou um aspecto central do seu conjunto de ensinamentos. Os seres humanos sofreram no passado, sofrem hoje no presente e sofrerão no futuro. Independentemente de qualquer situação externa, de qualquer situação material, o sofrimento é uma condição que conecta cada um de nós. Esse ensinamento possui camadas muito profundas que vale a pena a gente começar a explorar junto aqui. A primeira coisa que vale a pena a gente pensar é que quando Buda falou sobre sofrimento, ele utilizou a palavra dukkha. Essa palavra ela é frequentemente traduzida como sofrimento, mas ela pode significar muito mais do que sofrimento. Ela pode significar desespero, sentimentos mais intensos, mas ela pode significar também uma coisa muito mais sutil e muito mais comum, que é uma espécie de insatisfação. Sabe quando tudo está bem, mas, por exemplo, você está entediado? Isso é dukkha. Ou quando você deseja muito comprar uma coisa, você fica ali sonhando, imaginando o dia que você vai ter aquela coisa. E quando finalmente você compra o que você queria, você percebe que aquela coisa não te satisfaz da forma que você achava que ela ia te satisfazer? Isso também é dukkha. Entender que nada vai ser perfeito, nada na vida vai ser plenamente satisfatório, é entender dukkha. E se essa é a realidade da vida, aceitar a imperfeição das coisas, se contentar como as coisas são imperfeitas, ou mais ainda, numa visão mais bonita que é ensinada pelo Zen Budismo, conseguir enxergar beleza na imperfeição das coisas é construir uma visão de mundo que vai ajudar a gente a sofrer menos. É uma forma muito sábia de enxergar o mundo. É uma forma de visão de mundo que vale a pena a gente se esforçar para tentar construir. Porque essa é a realidade da natureza das coisas. E toda vez que a nossa visão de mundo se aproximar da realidade das coisas, a gente vai reduzir o nosso sofrimento. Em algumas leituras, essa nobre verdade ficou conhecida popularmente como a vida é sofrimento ou viver é sofrimento.
Essa forma de ler essa nobre verdade traz a ideia de que o sofrimento é o elemento central e talvez o único elemento da vida. Essa é uma leitura equivocada. O sofrimento ele não é absoluto. Ele é sim uma realidade concreta e é experimentado por todos os seres humanos. Mas a vida é muitas coisas além do sofrimento ou da insatisfação. Um dos caminhos para a redução do sofrimento é cultivar uma visão de mundo que aceite plenamente a realidade das coisas como elas são. Por isso, procurar a perfeição nas coisas, que é procurar uma coisa que não existe na realidade da vida, é um caminho rápido para a insatisfação. A nossa ideia aqui no canal não é aprofundar na teoria budista. Para isso, existem canais com pessoas muito mais capacitadas para fazer esse mergulho. O que interessa aqui para o Farolim é pensar o que a gente pode aprender com essa sabedoria trazida pelo Buda. Como ela pode impactar diretamente a nossa vida? Como a gente pode utilizar ela para aperfeiçoar a nossa visão de mundo, para construir uma visão de mundo que seja mais sábia. Nessa forma de enxergar o mundo trazida pelo Buda, a gente começa a perceber que o sofrimento pelo sofrimento, ou o sofrimento em si, ele não tem valor nenhum. Não há nada de nobre em estar sofrendo só por estar sofrendo. O caminho que é desejado é justamente se libertar do sofrimento. Pela natureza da realidade, o sofrimento ele só se torna útil quando ele é utilizado como um instrumento de transformação. De uma forma muito simplificada, nessa visão, se a gente está sofrendo, há algum ajuste que precisa ser feito. Se tem alguma coisa que pode ser feita na realidade externa, esse ajuste significa uma ação nossa para mudar a nossa realidade. Agora, se não há nada para ser feito no mundo externo, o ajuste precisa ser feito dentro da gente. Nós precisamos mudar a nossa visão das coisas. Para conseguir entender que tipo de ajuste precisa ser feito, existe uma coisa que é fundamental antes de qualquer coisa, que é ter clareza para compreender o porquê nós estamos sofrendo. Quando a gente não investiga as razões centrais do nosso sofrimento, quando a gente não tem essa clareza, a tendência é que a nossa capacidade de atuação sobre o sofrimento fique reduzida, porque a gente vai gastar muita energia sofrendo e tentando fugir desse sofrimento. Se existe alguma coisa que pode ser feita no mundo para diminuir ou acabar com o sofrimento, alguma coisa pode ser mudada por alguma ação nossa, por exemplo. Aí a gente vai precisar ter energia para colocar o nosso foco nessa ação. Por mais que seja um caminho longo, por mais que seja difícil agir, a gente só vai conseguir agir se a gente tiver clareza e se a gente estiver investindo a nossa energia nessa ação. Qualquer caminho, por mais longo que seja, ele só vai ser trilhado com um passo depois do outro. E para isso, é necessário que seja dado o passo mais importante, o primeiro passo. Agora, se a gente está sofrendo por uma situação, alguma coisa que aconteceu, algum erro do passado, alguma coisa que esteja fora do nosso campo de atuação e não há nada que possa ser feito para mudar, então a gente está sofrendo porque a nossa visão de mundo não está aceitando a realidade como ela é, a realidade do que aconteceu, a realidade de como as coisas são. Se esse for o caso, o ajuste aqui é aceitar. Mudar a visão que a gente está tendo para soltar o que passou, para que as coisas possam ser diferentes daqui para frente. A gente precisa deixar o passado passar ou aceitar as coisas como são. Se a gente fica sofrendo, desejando que as coisas que são como são
fossem diferentes, no caso em que não há nada para ser feito, a gente só vai desperdiçar energia, perder a nossa presença para a vida que está acontecendo aqui e agora. E o aqui e agora precisa e merece toda a sua energia. Toda vez que a gente resistir, que a gente não aceitar a realidade da vida como ela é, nós vamos sofrer. E a visão de mundo que a gente quer construir aqui é uma visão de mundo que consiga aceitar as coisas como elas são, que quando não há nada a ser feito, que consiga fazer as pazes com isso. E aceitar é deixar o curso da vida seguir, é se libertar daquilo que você está carregando que só está te trazendo sofrimento. Porque sofrer à toa é tirar a nossa presença daquilo que a gente consegue mudar. Não sofra à toa e nem desperdice o seu sofrimento. O contato direto e contínuo com o sofrimento é uma grande pergunta que a vida faz a cada um de nós. O que você vai fazer com o seu sofrimento? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, deixa o seu like para dizer para o YouTube que esse conteúdo merece ser espalhado e vem junto comigo viver essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim.